Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar todos vocês. E que as pessoas aceitem, né? Que elas aceitem essa graça, né? Que o Senhor Jesus, que o Deus Pai nos proporcionou por meio do nosso Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Cada vez nós aparecemos num cenário assim diferente, né? Hoje nós estamos aqui nesse cenário. Quem já é um participante antigo do nosso canal é bem familiar com esse cenário que eu estou aqui. Bem familiar, já conhece, já sabe que nós sempre temos o costume de gravar nossos vídeos, né? Inicialmente, quando nós iniciamos o canal, foi aqui. Bem, meus irmãos, então nós estamos aqui para gravar mais uma vez um vídeo, darmos continuidade ao nosso trabalho de alerta, ao nosso trabalho de alertar as pessoas a respeito das profecias bíblicas que o Senhor Jesus nos trouxe por meio do seu evangelho, né? Tá um pouquinho de vento aqui, eu vou fazer de tudo para o vento não atrapalhar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê na Bíblia? Nessa palavra? Você crê fielmente na Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E eu pergunto se você crê na Bíblia. Primeiro, eu creio. Eu quero deixar aqui bem claro que eu creio fielmente na Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Eu posso até, pessoal, erroneamente, em algum momento, né, deixar de dar até atenção em alguns pontos, né, mas depois eu volto logo, né, ali e observo por falta de atenção ou inocentemente mesmo, por não ter conhecimento. Por isso que é importante nós estarmos sempre meditando na palavra de Deus. Eu iniciei esse ano aí um plano de leitura da Bíblia, né? Um plano de leitura da Bíblia. Todo dia eu leio um capítulo, um versículo, até ler a Bíblia toda inteira, mais uma vez. Então, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Realmente você crê? Ou crê com dúvidas? Com algumas argumentações? Argumentações do tipo... será que foi Moisés mesmo que escreveu Gênesis? Não, peraí. Como é que Moisés escreveu Gênesis? Se Moisés veio sei quantos anos, séculos depois, né? Séculos depois, milênio depois que Moisés veio, passou Adão, passou Enoque, que andava com Deus, passou Noé, que era um homem justo entre os seus contemporâneos, passou Abraão, né? Passou Abraão, não sei se eu estou... Não sei, eu tenho que voltar aqui à história, né? Mas eu estou apenas fazendo aqui uma ilustração. Passou tantas pessoas assim consideráveis, né? Passou tantas pessoas assim consideráveis, né? Sim, Abraão passou, porque Moisés veio depois de Abraão. Passou tantas pessoas assim consideráveis. Por que Deus deu os livros do início da criação para Moisés escrever? Né? Será que não existe essa argumentação? Será que não existe muitas argumentações das pessoas sobre a Bíblia? Porque, pessoal, desde o início da Bíblia, o diabo faz de tudo para levar a contradição entre a criatura e o Criador. Veja qual foi o termo que ele usou lá para Eva. Eva corrigiu ele. Não. O Senhor disse, de todas as árvores que há no jardim, nós podemos comer. O Senhor só nos disse que aquela árvore lá não é para nós comer dela, porque no dia que nós comer, nós vamos morrer. E o diabo foi lá e disse, não é bem assim. Vocês não vão morrer. Né? Ele foi lá e levou
a criatura a entrar em contradição, em colisão com o Criador na palavra. E assim foi no decorrer dos tempos, dos anos. Assim foi no decorrer, até o século presente, o diabo tira das pessoas a atenção da palavra de Deus. Tanto que Paulo diz, lá em Coríntios, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. As pessoas são cegas à luz do Evangelho. E o grande problema não é aquelas pessoas que não lê a Bíblia. Porque quem é que foi que se levantou contra Jesus? Fariseus lá. O sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote era para abraçar o plano da salvação. Já que ele era uma pessoa que tinha lá o livro, né? O livro das histórias, a lei na mão, era para ele ter o entendimento que havia profecias que viria o Messias, que viria Jesus. Era para ele, quando ouvir falar de Jesus, era para o sumo sacerdote abrir as portas, né, para recebê-lo. Não, eles se levantaram contra Jesus. Foi eles que idealizaram, eles que fizeram o caminho para que Jesus fosse levado à crucificação. Foi eles, foi os que tinham conhecimento, os que tinham o livro da lei na mão. Tanto que eles tentaram com a lei, tentaram, né, difamar Jesus. E é isso que nós vemos nos dias atuais. Meu irmão, quando você pega o livro de Hebreus, no capítulo 11, eu tenho aqui o livro de Hebreus no capítulo 11, que qual é a natureza da fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Está escrito lá em Hebreus 11, lá, no próximo versículo lá. Ora, os antigos obtiveram bom testemunho. Nós precisamos acreditar, crer, que o invisível veio existir das coisas que não existiam pela palavra de Deus. Tudo isso aqui que nós vivemos hoje foi feito pela palavra de Deus. Nós respiramos esse ar pela palavra de Deus. O que sustenta esse universo é a palavra de Deus. Ora, mas as pessoas, elas viraram as costas para a palavra de Deus. Por que que um dia Deus tomou a decisão, como diz lá em Gênesis 6, de dar cabo de todos os seres humanos? Porque eles viraram as costas para a palavra de Deus. Tudo que Deus tinha dito que não era para eles fazer, eles faziam. Nos dias atuais, tudo que a Bíblia diz dentro do Evangelho que não é para fazer, as pessoas fazem. Começando por quem tem esse livro aqui, o conhecimento desse livro. As pessoas ficam aí com seus estudos de teologia, porque tem uma porção de renomado aí em cima de redes sociais que estão agariando 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, que eles não sabem o que é uma oração de madrugada. Eles não sabem o que é subir um monte desse aqui para fazer uma oração. Eles não sabem o que é um jejum de 24 horas, um jejum de 12 horas. Eles só sabem o que é um terno de seda, um relógio bom no braço, um sapato bom, uma boa câmera de um celular, iPhone, sei lá, de sei quantos mil. Eles só sabem o que é isso, porque eles estão seguindo e dando o que a população quer, o que a massa quer, a aparência. Eu nunca vou viralizar, pessoal. Você acha que as pessoas querem assistir um canal de um anônimo como eu? Aqui nesse ambiente, elas querem luzes aqui atrás de mim. Eles querem um bom fundo de um bom escritório, né, com madeira maciça, de pinho, eu sentado com cabelinho penteadinho, bonitinho, ali, botando uma camisa que ela vai poder ver lá, poxa, a camisa é marca tal. O que as pessoas querem isso, que o mundo de aparência quer. É isso, por isso que a Bíblia diz, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Por isso que o mundo que nós vivemos é um mundo perdido. É um mundo ganancioso, um mundo cheio de ambição. Entendeu? Cheio de ganância. Cada vez mais as pessoas são gananciosas e não importa
Quantos defuntos elas vão deixar pelo meio do caminho para atingir a sua ganância, para se portarem como eu tenho poder, e são mortais. Nós temos uma porção de pessoas aí que se achavam poderosas, poderosas, chefes de estado, de países. Temos uma porção de nome aí que ficou tudo para trás. A doença levou, a morte levou, não foram poderosos com a morte, mas Jesus continua vivo. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Deus é eterno. E Ele quer nos fazer eterno por meio de aceitar o plano da salvação que está em Cristo Jesus, seu Filho. Por isso que Ele nos chama a obedecer a sua palavra. Leia Deuteronômio 28, o que Ele disse lá para o povo, lá, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições da desobediência. Veja o que Ele diz lá. Veja o que Ele diz no decorrer da palavra. Dá ouvido, povo meu, ouve, povo meu, quero exortar-te. Se Israel andasse nos meus caminhos. Veja o que Ele diz lá no Novo Testamento, Mateus 7, que Jesus disse lá, sobre edificar a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Mas hoje nós vemos as pessoas afastadas da palavra de Deus. Como eu volto aqui, começando pelos que estão dentro das igrejas. Que Deus tem chamado a atenção, que Deus tem procurado falar com eles. Ouve, igreja, como as cartas das igrejas de Apocalipse, Deus está exortando, cuidado, vocês que estão aí tolerando a Jezabel dentro das igrejas, essas práticas de heresias de vocês, essas práticas gananciosas de vocês, essa prática de comercializar o povo, vocês que estão aí seguindo a doutrina dos nicolaítas, que não querem nada com Deus, vive aí essas igrejas voltadas para o oba-oba, ignora o evangelho da salvação, é só bênção, é só dízimo, é só oferta. Hoje em dia tá na moda abrir igreja, pessoal, qualquer um abre igreja. E vai aquela uma multidão de incautos atrás. O sujeito aparece lá bonitinho, saradinho, entendeu? Com uma calcinha apertadinha, com uma camisinha polo, um sapatênis lá no altar falando bonito, e as multidões vai atrás. Chegam lá, é aquele barulho, é aquele pula-pula, é aquela coisa emocional. Não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de Espírito. E vai aquela multidão atrás, como disse Pedro, muitos seguirão as suas práticas, mas não seguem o verdadeiro evangelho. Você veja que quando Jesus ele multiplicou os pães, lá para mais de 5.000 mulheres, crianças, pessoas lá, ele pegou e atravessou por outro lado, onde estavam os seus discípulos. Daqui a pouquinho foi uma multidão atrás dele. Jesus virou para eles e falou assim: vocês me buscais não por mim, mas porque vocês comeram pão e peixe. Vocês querem comer de novo. É de graça. Quando o povo ouviu isso, Jesus dizer que Ele era o pão vivo que desceu do céu, que Ele era o Salvador, que Ele era o Filho de Deus, sabe o que muitas pessoas fizeram? Foram embora, porque eles queriam comer mais pão e peixe. E as igrejas estão cheias disso. Os altares estão cheios desses pregadores que querem o pão e peixe do povo. Eles não querem trabalhar. Eles querem viver de dízimos e ofertas. Eles querem viver de contribuições. Abre canal aí no YouTube e fica lá todo dia colocando alguma coisa lá no canal, porque eles querem se monetizar. Eles não querem trabalhar, eles não querem fazer alguma coisa. Eles querem viver daquilo ali. Eu não sei como é que eles chegaram a bispo, a pastores, porque quando eu fui ordenado a pastor, eu fui pelo caminho correto. Eu fui pelo caminho correto. Um dia eu fui lá e me converti, me batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, casei no civil, casei no altar de Deus, fui do grupo jovem, grupo de evangelização, fui um obreiro da igreja juntamente com a minha esposa, nós dois éramos obreiros. Começamos a fazer o trabalho de evangelismo, íamos para a rua evangelizar, íamos em bar de chuva, às vezes até com água na canela, fazer núcleos que era ponto de orações, até que fomos
convidados para sermos auxiliar de pastor, para depois sermos um pastor titular de igreja, para depois sermos ordenados a pastor por meio do derramamento do óleo, da consagração na nossa vida, porque nós manifestamos um caráter irrepreensível, é o que a Bíblia diz. Manifestamos um caráter irrepreensível para o ministério e fomos consagrados a pastor. Agora, tem muitos aí que eu não sei de onde vem a sua consagração a pastor. Eu não sei. E de onde veio a consagração de quem consagrou ele a pastor. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que existe uns aí que adulteraram com uma, com duas, com três e conservam seu título. Você veja, meu irmão, que isso não quer dizer nada. Porque Saul foi rejeitado por Deus, mas continuou como rei. E Davi foi colocado com a unção no lugar dele, mas continuou como rei. Deus não, deixa ele no cargo dele. Então tem muitos aí que tem o cargo de bispo, pastor, missionário, mas não tem a unção. E é aí que entra o Espírito Santo na sua vida, para testificar se aquilo que está lá diante de você é de Deus ou não. Porque o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai dizer para você o que é aquilo lá. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Vigiai, porque a hora em que você não tiver apercebido, o Senhor virá. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.